Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na ciência para desvendar um assunto bem complexo e, olha, quase sempre mal representado por aí: o enforcamento. Vamos deixar de lado o que a gente vê em filmes e séries para entender a realidade médico-legal, com base no que a análise forense de fato nos mostra. E para começar, vamos direto a uma pergunta essencial, que é a raiz de muito mal entendido. Morrer por enforcamento é só uma questão de sufocamento, de falta de ar? A resposta da ciência é bem direta: não. Na verdade, a realidade é muito mais rápida e complexa do que a gente costuma imaginar. Ok, vamos organizar as ideias. Para a gente entender o que acontece, primeiro a gente precisa da definição técnica, a médico-legal. E ela é bem precisa. Enforcamento é um tipo de asfixia mecânica que acontece pela constrição do pescoço por um laço, e aqui o detalhe-chave, onde a força que aperta esse laço é o peso do próprio corpo. São esses elementos, juntos, que definem o evento para um perito. E isso já nos joga direto para o nosso primeiro ponto importante. A coisa toda vai muito além da simples asfixia. Aquela ideia de uma luta demorada por ar, sabe? Ela simplesmente não bate com o que a ciência nos mostra. E aqui está a afirmação central de tudo isso. A causa primária da morte raramente é só a obstrução das vias aéreas. Claro, a falta de ar pode até ser um fator, mas não é nem de longe o mecanismo principal ou o mais rápido. O que acontece no corpo é uma cascata de eventos muito, mas muito mais velozes. Então, se não é só a falta de ar o que de fato causa a morte. A ciência forense aponta para três mecanismos principais e eles são absurdamente mais rápidos. Vamos dar uma olhada em cada um. Agora, se prepara, porque os números são impressionantes. Com uma força de apenas 2 quilos, só isso, 2 quilos, as veias jugulares, que são as que tiram o sangue do cérebro, já são comprimidas. É um peso surpreendentemente baixo. A coisa avança muito rápido. Se a gente sobe essa força só um pouquinho para cerca de 5 quilos, as artérias carótidas, que levam o sangue oxigenado para o cérebro, são bloqueadas. Isso causa uma falta de oxigênio no cérebro quase que instantânea, e a perda de consciência vem em questão de segundos. E aqui o contraste fica gritante. Para realmente obstruir por completo a traqueia, impedir a respiração, a gente já está falando de uma força de 10 a 25 quilos. É muito mais. Isso deixa claro porque o mecanismo circulatório age muito antes que a asfixia em si se torne o problema principal. Então, essa tabela aqui resume perfeitamente a história. Primeiro, o mecanismo circulatório, super rápido, que causa perda de consciência em segundos. Depois tem o mecanismo nervoso. A pressão no pescoço pode disparar um reflexo, o chamado reflexo vagal, que simplesmente para o coração, é instantâneo. E só lá no fim, bem mais lento, vem o mecanismo respiratório. A morte quase sempre é resultado dos dois primeiros. Certo. Agora, outro ponto que gera muita confusão é a posição do corpo. A perícia divide isso em duas formas. E o resultado? Olha, não é nada óbvio. A suspensão completa é quando o corpo está totalmente no ar, sem tocar em nada. Já na incompleta, alguma parte do corpo toca uma superfície, tipo os pés no chão. E aqui vem a informação crucial. Para a ciência, as duas são igualmente letais. Por quê? Simples, porque a gente já viu que a força necessária é tão baixa que mesmo o peso parcial do corpo já é mais que suficiente para ativar aqueles mecanismos fatais. Tá, mas como um perito bate o martelo e afirma que a causa da morte foi mesmo enforcamento? Bom, a resposta para isso começa com a prova externa mais importante de todas, a marca que o laço deixa no pescoço. Essa marca, que tecnicamente se chama sulco, é como se fosse a assinatura do que aconteceu. E as características dela contam uma história super detalhada para os olhos bem treinados de um patologista forense. E que história é essa que o sulco conta? As características são bem específicas. A direção dele é oblíqua, sabe? Subindo em direção ao ponto de suspensão, por causa da ação da gravidade. Ele também é descontínuo, tem uma falha bem no lugar onde estava o nó. A profundidade também não é igual, é sempre mais funda no lado oposto ao nó. E, por fim, a localização dele é tipicamente alta no pescoço. Cada um desses detalhes aponta para o enforcamento e ajuda a diferenciar de outras causas. Mas a investigação não para na pele, claro. A conclusão de um perito é sempre reforçada por uma análise interna profunda, que vai confirmar o que as evidências externas já estão sugerindo. Por dentro, os peritos buscam por sinais bem específicos, por exemplo, pequenas lesões na camada mais interna da artéria carótida, que são conhecidas como sinal de Amussat. Esse tipo de lesão só acontece se o coração ainda estava batendo, ou seja,
prova que a pessoa estava viva quando a constrição aconteceu. Isso, junto com outros achados, solidificam a conclusão. E só para ter uma ideia do nível de detalhe que a ciência forense alcança, dá uma olhada nessa citação de Torres. Ele percebeu que no enforcamento, a parte de cima do corpo costuma ter uma putrefação mais seca e a de baixo mais úmida. Tudo por causa da ação da gravidade nos fluidos do corpo. Se esse padrão não aparece, já se levanta uma suspeita de simulação. É um detalhe incrível que mostra como cada coisinha é analisada. E é assim que a gente fecha o raciocínio. Ao decodificar cada marca, analisar cada mecanismo e observar até os sinais mais sutis, a ciência forense consegue transformar o corpo na testemunha final e irrefutável dos acontecimentos. Uma testemunha que não mente, que não se engana e que conta a história exata do que aconteceu de um jeito que só a ciência consegue interpretar.